crianças aí, tá bom? Então as irmãs só manter ali as crianças afastadinhas, não por elas, mas apenas para a gente estar obedecendo o nosso decreto, tá bom? Mas nós vamos orar aí mesmo no lugar de vocês. Quero convidar o nosso Ministério Infantil a ficar de pé. Também as nossas crianças. Cadê as nossas crianças? Cadê? Pedir para que elas fiquem de pé também no lugarzinho delas. Nós vamos orar pelas nossas crianças, orar pelo Ministério Infantil. Eu quero convidar para esta oração o pastor Aridelson, seja orando por esse ministério tão importante na igreja, por nossas crianças também. Pastor Aridelson. Amém, Pai. Amém, meu Deus. Amém, Pai. Amém, meu Pai. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe minhas irmãs. Deus abençoe as nossas crianças em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Mais uma vez quero expressar minha alegria em podermos estar cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Que bom que você está aqui, que bom que podemos juntos louvar e engrandecer ao Senhor. Nós não estamos transmitindo, estamos gravando, né? E depois nós estamos liberando o link do vídeo nos nossos canais, para então estarmos contemplando os irmãos que estão em casa. Mas nós chegamos a essa posição de não estarmos mais realizando lives, tá bom? Nós não vamos realizar mais, pelo menos por enquanto nós não iremos. Amanhã pode ser que mudemos, né, a nossa cabeça, né? Mas por enquanto não, nós não vamos não. Então, irmão Rafael, graças a Deus, com o conhecimento que tem ali, está nos abençoando. João também conhece alguma coisa e já falei com o João que eu só quero o couro dele, mais nada, né, João? Então só isso, só para estar trabalhando aí com força, porque tem trabalho, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, eu quero convidar a você a fazermos essa leitura. Você que achou, diga amém. Se porventura você não achou, você pode dizer EBD. Todo mundo achou, né? Versículo de número 11 em diante. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando,
levanta-te. Assentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Que Deus abençoe a sua palavra santa e inesgotável nessa noite, e que o seu Espírito aplique em nossos corações. Amém? Meus amados irmãos, e Deus visitou o seu povo. Obrigado, querido. Além do povo dizer que grande profeta se levantou entre eles, eles também diziam que Deus visitou o seu povo. Meus amados irmãos, muito ouvimos falar a respeito de visitações de Deus em meio ao povo. Podemos ver as pessoas se manifestando e alegando que naquele momento, então, Deus estava a visitá-las. E eu não quero, de maneira alguma aqui, não vou nem mesmo pontuar tais manifestações. E muito menos vou dizer o contrário. Mas o que eu quero nessa noite é pensarmos aqui em algumas marcas, em algumas coisas que acontecem, em algumas manifestações de fato que são provenientes de uma genuína manifestação da presença de Deus na vida de alguém. Primeiramente, precisamos nos perguntar: será que de fato existem algumas marcas na vida daqueles que Deus se manifesta aos mesmos? Será que Deus, ao manifestar-se à vida de alguém, Deus, ao manifestar o seu poder sobre alguém, como diz o texto aqui, Deus visitar alguém, será que ele deixa de fato algumas marcas? Sim. E eu quero então ver algumas marcas de uma visitação genuína de Deus, da manifestação do poder e da glória de Deus na vida de alguém. O que está acontecendo? Jesus, ele está com os seus discípulos e ele está chegando a uma cidade chamada Naim. E o texto diz que com ele ia numerosa multidão e o povo estava feliz, o povo estava contente com Jesus. Aquele povo estava contente. Jesus acabara de curar o servo de um centurião, alguém que estava muito enfermo, estava muito doente. Você imagina só quando o povo contemplava a manifestação de Deus, as quais Jesus operava, ao passo de que o mesmo é Deus. Eu imagino aquela multidão caminhando com Jesus, irmãos, e eu não consigo deixar de imaginar uma multidão feliz, uma multidão alegre. Eu imagino aquele povo chegando próximo àquela cidade chamada Naim, e o povo cantando, cantemos com alegria. Eu imagino o povo cantando, vencendo vem Jesus. Eu imagino o povo cantando, sou feliz com Jesus. Eu imagino o povo cantando e louvando a Deus, que coisa maravilhosa. Era uma multidão diferente aquela multidão. Era uma multidão que Jesus estava entre eles. Era uma multidão que Jesus, ele vinha manifestando então o seu poder, a sua glória, vinha curando, vinha tratando dos enfermos, libertando os cativos.
é a multidão caminhando com Jesus. Podemos chamar aquela multidão de a multidão da alegria, a caravana da alegria, a passeata da vitória. Podemos chamar de marcha para Jesus? Melhor ainda, ali era a marcha com Jesus. Mas aquele pessoal, aquela multidão vai chegando naquela cidade. O nome daquela cidade é um nome muito bonito. É um nome muito bonito. Naim significa graciosa, bela. A cidade graciosa, a cidade bela, a cidade formosa, naquele dia estava triste. Naquele dia aquela cidade ela estava arrasada. A caravana da alegria está chegando na cidade maravilhosa. A caravana que vem com Jesus, a caravana que contempla o poder de Jesus, está chegando na cidade formosa, na cidade graciosa. E a cidade graciosa não está tão graciosa naquele dia, não está tão formosa naquele dia. Ela está em pranto, ela está em tristeza, e por muitos motivos. Nós temos aqui um motivo que vem acarretando tantos outros. A caravana da alegria depara-se com a caravana da tristeza. A caravana dos milagres depara-se com a caravana do cessar da vida. A caravana das possibilidades, porque Jesus estava entre eles, entre a numerosa multidão, então não havia impossíveis para aquela caravana, porque o Senhor que torna todas as coisas possíveis estava entre eles. Mas aquela caravana era a caravana das impossibilidades, a caravana da morte, a caravana do cortejo fúnebre, a caravana da tristeza, a caravana da falta, a caravana da saudade, a caravana do choro. Naquele dia a cidade graciosa de fato conheceu aquele que agracia. Naquele dia a cidade formosa conheceu aquele que de fato a formoseia a vida de qualquer pessoa. Naquele dia a cidade de Naim, ela então teve um encontro, aquela multidão da tristeza, a multidão do choro, a caravana da morte, encontrou-se com a caravana da alegria, com a caravana do sorriso, com a caravana dos milagres, com a caravana do amor, e houve um choque naquele dia. E algumas coisas aconteceram quando houve o choque das duas caravanas. Aquela mulher, aquela viúva, e agora com seu único filho, sendo cortejado ao seu funeral. É o retrato do ser humano sem Cristo. O retrato daquela mulher é o retrato perfeito da humanidade sem Jesus. Mas qual era o retrato daquela mulher? Aquela mulher representa o cessar da vida, viúva e agora sem filho. Aquela mulher representa as impossibilidades humanas. Aquela mulher representa o cessar dos sonhos, das expectativas, das perspectivas. Se você pegar a sua Bíblia, se você ler um pouquinho a respeito da mulher ao ficar viúva, era uma situação trágica, meus amados irmãos. É uma situação trágica. Uma situação de humilhação, caso não conseguisse casar-se novamente.
Nós estamos falando de um período em que a mulher nem mesmo era contada entre os povos. Nós estamos falando de um período em que a mulher é super desvalorizada. Um período triste. Nós podemos ver um pouquinho, por exemplo, na vida de Ruth e da sua sogra. A ponto de que, para continuarem a sobreviver, catavam então as poucas espigas de trigo que ficavam então ao caminho, aos trabalhadores ao cegarem e pegarem então o triguinho que cai no chão, que se solta então, e contando então com a bondade, com a caridade, então aparece a pessoa de Boaz, uma pessoa que tipificava naquele momento Cristo, manifestando-se então a sua bondade e graça e dizendo para os seus trabalhadores: deixa cair mais, deixa cair mais. Meus amados irmãos, que vida difícil vivia uma viúva, à mercê da bondade, da caridade das pessoas. Você imagina então uma mulher que estava vivendo nesta situação, mas ela tinha um filho. E aquele filho certamente representava para aquela mulher o escape da sua situação. Olha, eu com dificuldade consigo algum tipo de trabalho, com dificuldade eu conto com a bondade das pessoas, mas meu filho está crescendo. Quem sabe ela depositava na vida de seu filho a esperança de uma vida melhor, de uma vida menos humilhante, de uma vida mais digna. Quem sabe ela olhava para o seu filho, não sabemos, a Bíblia, alguém disse, ela é irritantemente sem detalhes, e nós não sabemos a idade do rapaz. Quem sabe um jovem ali, chegando à idade adulta, um jovem já apto ao trabalho, seja qual for o trabalho, mas um trabalho que pudesse então gerar uma renda, um trabalho então que viesse gerar dignidade ao seu lar. Quem sabe sua mãe que vivia a esmolar pelas ruas. É a situação perfeita da humanidade, que vive sendo assolada e açoitada pela morte, que vive sem a expectativa, que vive sem poder de resolver os seus problemas, vive muito sem esperanças do amanhã. A humanidade sem Cristo. Estava ouvindo um relato agora de um governante, um prefeito de alguma cidade, por aí não recordo, e esse prefeito entrando com algumas ações aí, porque o governador da cidade então decretou um lockdown total, não se pode nada, e alguém, uma família muito humilde, chegada ao prefeito, falou com o prefeito: olha, o chefe daquela família, aquele esposo, aquele pai, falou com o prefeito: olha, eu estou a tirar a minha vida, porque eu não consigo enxergar solução para o meu problema. Os meus filhos estão com fome, a minha esposa está com fome, as minhas contas estão vencidas. Além de trabalharmos com aplicativo, também trabalhamos com grupos no WhatsApp de corridas particulares, transporte particular. E essa semana estávamos fazendo uma vaquinha no grupo para ajudar um motorista, um jovem, que está com 3 contas vencidas, com a esposa grávida, que não tem absolutamente nada no enxoval para o bebê. Aquele pai, então, fala com o prefeito: eu estou para tirar a minha vida. Quantas pessoas se encontram nessa situação, meus irmãos? Quantas pessoas estão sem perspectivas? Quantas pessoas estão desesperançadas? Aquela mulher: eu já sou viúva, já perdi o meu marido, já estou vivendo agora indignamente, já estou vivendo à mercê da bondade dos outros. O meu filho era a minha perspectiva, era a minha expectativa, era a minha esperança, que eu depositava nele a solução dessa minha vida miserável, e agora ele está morto. O que me resta, se não também morrer?
E aquela mulher então seguia. E as pessoas da cidade então seguiam com ela no cortejo fúnebre. Mas eles se deparam com a multidão da alegria. Em primeiro lugar, quando a multidão da alegria se encontra com a multidão da tristeza, quando Deus de fato visita o homem, cessa-lhe o choro. Ao encontrar-se com a multidão, no versículo de número 13, Jesus então chega para aquela mulher, Jesus compadece da sua situação, Jesus sofre a sua situação, e Jesus diz para aquela mulher aquilo que somente Ele poderia dizer: mulher, não chores. E aí alguém poderia pensar, mas olha, mas Jesus, por hora se mostra muito insensível. Como ele diz isso para uma mulher viúva? Está agora a enterrar o seu único filho para ela não chorar, mas que insensibilidade de Jesus? Não. Jesus não estava simplesmente dizendo para aquela mulher deixar de chorar. Jesus não estava simplesmente dizendo para aquela mulher deixar de expressar a profundidade da sua tristeza, de externar a amargura da sua alma. Mas Jesus estava dizendo para ela: olha, não chores, porque há esperança. Olha, não chores, porque o quadro muda. Olha, não chores, porque eu estou aqui. Quando a multidão de alegria, da alegria se encontra com a multidão da tristeza, quando a multidão da vida se encontra com a multidão da morte, quando Jesus então manifesta-se na vida do indivíduo, o motivo do choro se acaba. Não estou dizendo que nós não choramos mais, mas não vivemos mais em prol do choro. Não vivemos mais sofrendo a influência amarga do choro. Não estamos mais vivendo sob a pressão psicoemocional. Não estamos mais vivendo sob a tristeza da perda, da dor, da vergonha e da humilhação. Somente Jesus, ele tem o poder de converter o choro em alegria. E ao final ele prova isto. O que nós vamos ver? Ao final, quando Deus de fato se manifesta na vida de alguém, ou usando a expressão do texto, quando Ele visita o ser humano, cessa-se o choro. O motivo pelo qual choramos, a vergonha, alguns erros cometidos, a vergonha de carregar alguma marca, a vergonha que nos humilha, cessa-se o choro. O que acontece quando Jesus visita o seu povo? Em segundo lugar, ele diz para não chorar, porque somente ele pode cessar, pode parar o motivo do choro. Versículo 14, ele parou o cortejo. O cortejo não seguiu mais. O cortejo não seguiu. Em primeiro lugar, ele cessa o choro. Ele rompe o sofrimento. O texto diz: o que acontece quando Deus visita o seu povo, quando Deus manifesta-se na vida do ser humano? Ele toma para si a dor, ele leva sobre si, como levou os nossos pecados, o nosso sofrimento, além de morrer, a nossa morte. O versículo de número 15, ou melhor, o versículo de número 14 diz que ele tocou o esquife
E parando os que conduziam, disse: jovem, levanta-te, eu te mando. Jesus, ele toca o esquife. Jesus, ele toca. O objeto estava sendo utilizado para levar, então, o corpo daquele jovem. É interessante, eu sou curioso. E eu fui pesquisar um pouquinho o que é um esquife. E foi achado em escavações arqueológicas alguns ali, daquele período. Interessante, uma espécie de cama de madeira, onde depositava-se então o corpo do morto. Ali ele então recebia, ele era enfaixado, recebia algumas especiarias, dependendo da sua condição social recebia mais, dependendo recebia menos. Era envolto em panos, colocava-se ali em cima ali, e no esquife, embaixo, atravessava-se então duas traves longas, onde pessoas próximas, amigos, né, conhecidos, pessoas que se compadecessem da família, então levava nos ombros. Então, basicamente 4 pessoas, né? Então tinham aquela cama de madeira, onde o morto estava, e embaixo vinham então as traves, onde 4 pessoas levavam em seus ombros. Mas por que não simplesmente eles não levavam, agarravam o esquife ali, né, a caminha de madeira ali e levava? Precisamos lembrar no livro de Levítico a respeito dos mortos. O morto não podia ser tocado, aonde ele estava não podia ser tocado, porque a pessoa era considerada impura, tinha que fazer uma quarentena de tantos dias, fazia um ritual de purificação, depois era liberada. A cama que o morto estava não podia se deitar durante tantos dias, tinha que fazer um ritual de purificação. A cadeira que o morto estava não podia, a roupa não se podia tocar no cadáver. O esquife justamente era o local onde se colocava o morto, as traves, para que não houvesse contato com o esquife, o local onde o morto estava. Interessante isso. E Jesus, ele, para parar o cortejo, ele toca em quê? Ele toca onde? No esquife. Aonde não era para ser tocado, era para ser levado o indivíduo sobre aquelas traves ali, sobre o ombro, não era para tocar no esquife. Porque então o indivíduo seria considerado impuro. O esquife então era levado, e segundo alguns historiadores, ele era levado para o local onde seria sepultado, e então era depositado, colocavam-se outras traves no centro para tirar as traves de baixo, e ali ficava. Aquela caminha de madeira com o morto ali, e dependendo do lugar, se fosse enterrado, se fosse colocado numa caverna. Mas justamente a única pessoa no mundo que de fato poderia tocar em algo ou em alguém impuro, que pudesse levar sobre si, estava ali presente. Aquele que levou sobre si os nossos pecados, aquele que não conheceu o pecado, mas que se fez pecado por nós, estava ali. A segunda parábola, então, do filho pródigo, em Lucas 15, a partir do versículo 11, quando mostra aquele filho se mostrando arrependido, e o pai que o via de longe saiu correndo ali.
Aquele pai ali, ele cometeu algo que para a sua cultura ali, era algo inadmissível. A história mostra aquele pai como um ancião, e mostra aquele pai correndo agora em direção ao seu filho, e a cultura não via com bons olhos um ancião correndo. Hoje seria o contrário, né? Essa semana mesmo eu vi vários idosos aí, fazendo caminhadas, arriscavam um piquezinho, é bom. Mas a cultura a qual estamos vendo, não. Porque um ancião correndo demonstrava-se que ele não alcançou a maturidade de vida. Quem corre são os jovens, para lá e para cá, afoitos. Quem corre são os jovens na sua imaturidade. Quem corre são os jovens sempre atrasados. Depois que toca o despertador, ainda pega mais umas 2 ou 3 sonecas para frente, né? Os jovens andam correndo. Ancião não. Ancião tem a sua vida planejada. Ancião tem a sua vida tranquila. Ancião não corre. Mas naquele momento, aquele ancião, ele não simplesmente passa vergonha diante dos seus empregados ali, possivelmente, mas ele atrai a vergonha de seu filho sobre si. O filho que tinha ofendido o pai, agora o pai chama vergonha sobre si, tirando o foco da vergonha de seu filho. Porque mais vergonhoso do que um filho que ofende um pai, era um ancião ali demonstrando que ele ainda não alcançou sabedoria. Jesus estava no lugar certo. Ele toca então no objeto que levava aquele corpo morto, onde poderia-se, naquele momento, dizer: olha, esse homem está impuro, como a mulher do fluxo de sangue, como um leproso que toca em algo e torna aquilo impuro. Assim um morto, ao estar sobre algo, era algo considerado impuro. E Jesus devolve a vida. Jesus traz aquele jovem da morte. Uma das marcas tremendas da manifestação de Deus na vida do ser humano é pegar esse ser caído, morto nos seus delitos e pecados, fadado ao inferno, e devolver-lhe vida, e trazer-lhe da lama do seu pecado para o reino do Filho do seu amor, trazer ele de uma condição de servo e morto no pecado para vivo em Cristo Jesus. Jesus estava no lugar certo. Jesus devolve a vida àquele jovem. E Jesus não somente devolve a vida àquele jovem, mas pensando também em outra marca da manifestação da presença de Deus, não somente a vida foi devolvida àquele jovem, mas a vida foi devolvida àquela mulher também, àquela mãe. Aquela mãe que na sua vida só tinha experiência de morte. Meu esposo morreu, agora o meu filho morreu, a minha vida basicamente está morta. Quantas pessoas, meus amados irmãos, de tantos choques emocionais que tomaram na sua vida, de tantas pancadas que tomaram na vida, hoje vivem uma vida sem vida. Quantas pessoas nós conhecemos, meus irmãos, que vivem à mercê de síndromes e depressões e etc. Pessoas sem ânimo, verdadeiros mortos-vivos, caminhando de lá para cá e daqui para lá, fazendo coisas no automático e dormindo sonos industrializados por meio de remédios. Meus amados irmãos, uma marca tremenda e visível da manifestação da presença de Deus na vida do ser humano. Ele traz vida, e Ele traz vida em abundância.
Aquela mulher que só tinha experiência de morte na sua vida, ela tem a experiência agora da ressurreição. Ela agora conhece o Jesus que transforma, que cura, que muda, que regenera, que traz de volta, que muda, que ressuscita, que devolve a vida, que traz da morte. A experiência daquela mulher agora mudou. A experiência daquela mulher agora, ela não é a mesma mais. A sua experiência, que era só de dor, de perda, de morte, agora é a experiência de transformação radical. Os seus sonhos são devolvidos, a sua expectativa é devolvida. Ela agora tem projetos, ela agora tem sonhos. Seu filho foi devolvido. Quando Deus visita o seu povo, a realidade é transformada, meus irmãos. A caravana do choro, a caravana da tristeza, a caravana da morte, ao se encontrar com a caravana da alegria, da vida, do milagre, ela não tem outra opção senão alegrar-se com a caravana de Jesus. Você imagina agora aquelas pessoas daquela cidade com um nome tão bonito, mas que naquele dia não estava tão bonita. A cidade graciosa que estava entristecida, estava enrugada do choro, agora tem a sua realidade transformada. Quantas pessoas, meus amados irmãos, nós conhecemos nessa situação? Quantas pessoas, meus queridos irmãos, que nós conhecemos, que estão vivendo uma vida sem vida? Quantas pessoas, meus irmãos, estão vivendo à mercê do medo, do choro, da dor? Quantas pessoas, meus amados irmãos, que a sua vida não é uma caminhada festiva com Cristo, mas é um cortejo fúnebre constante e que não cessa, infindável. Mas Jesus, que externa a sua bondade, graça e misericórdia à humanidade, Ele faz um convite maravilhoso para nós, em que Ele diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus promete alívio à alma cansada. Jesus promete, meus amados irmãos, alívio aos sobrecarregados, aqueles que têm carregado fardos tão pesados que o mundo tem imposto sobre suas vidas. Jesus promete alívio àqueles que têm carregado fardos emocionais, fardos psicológicos. Jesus tem oferecido alívio, e Jesus tem oferecido o seu fardo, o seu jugo. Jesus, Ele tem oferecido dele em troca do seu. Jesus tem oferecido o seu jugo em troca do jugo do mundo. Jesus tem oferecido o seu fardo no lugar do fardo do mundo. Jesus, Ele tem dito a mesma coisa que disse para aquela mulher, Ele tem dito para mim e para você, Ele tem repetido dia após dia: não chore. Como quem diz: olha, eu posso mudar a sua situação, eu posso transformar a sua vida. Meus amados irmãos, nós vivemos com esse discurso que Jesus pode, que Jesus pode, que Jesus pode, mas quando a situação impossível se apresenta na minha vida, eu tomo atitudes que entram em contradição com aquilo que eu tenho alegado crer. Eu alego crer que Jesus pode, mas parece que eu coloco uma vírgula, mas na minha vida não. Eu já não consigo, eu já não vou mais adiante, eu já fiz tudo o que podia. Eu. Está na hora, irmãos. Permita-me brincar com a palavra. Está na hora de matar eu.
Está na hora de eu morrer. Está na hora de sufocar eu. Eu dá muito trabalho. Eu gosto de muitas coisas. Eu brigo constantemente comigo mesmo. Eu travo uma guerra constante comigo mesmo. Eu me vejo uma nova criatura em uma guerra constante com o velho homem. O apóstolo Paulo, numa situação semelhante, ele expressa: desventurado o homem que sou eu. Desventurado o homem que sou eu. Porque eu sei o que devo fazer e não faço, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Eu sou um homem infeliz, eu sou um homem desventurado. Mas ele termina dizendo: mas graças a Deus, que nos deu o seu Filho, Jesus, por nós. Meus amados irmãos, meus queridos, eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei se você tem vivido como que num constante cortejo fúnebre. Eu não sei. Mas eu sei que nesta noite, o Senhor Jesus deseja visitar a sua vida. E Ele assim o está fazendo. Ele quer devolver os seus sonhos, sua vida, sua alegria, sua felicidade, sua vontade. Ele quer vivificar você e o seu espírito. Ele quer transformar você desta criatura desanimada, decaída, em alguém feliz. Não alguém isento dos problemas, mas alguém que vai ter forças, alguém que vai ter o próprio Deus ao seu lado em meio aos problemas da vida. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Eu gostaria de falar com o Pai. E gostaria de fazer isso com você nessa noite. Não sei como tem sido a sua vida. Quem sabe eu já conversei um pouquinho com você, mas certamente de tudo que eu já conversei com você, eu não conheço nada acerca de você, comparado ao que Deus conhece sobre você. Ele conhece os subúrbios do seu coração. Ele conhece as periferias do teu ser. Ele esquadrinha o teu pensamento. Ele sabe quem é você melhor do que você mesmo. Ele já te conhecia antes de você vir existir. Aquela mulher, a partir de agora, se não for ao encontro com Jesus, ela poderia viver jogada pelos cantos, lamentando, ou ela poderia então escolher viver uma fachada. Tudo vai bem, está tudo tranquilo na minha vida, vivo uma vida tranquila e perfeita, sofri as minhas perdas, mas está tudo bem. Quantas pessoas têm vivido assim, dessa maneira? Está tudo bem, mas não são felizes, não encontraram a verdadeira alegria em Cristo Jesus, e suas famílias são como um cortejo fúnebre, estão carregando os seus mortos em seus esquifes, quando Jesus, Ele deseja parar a dor, cessar o sofrimento, transformar a história. E Ele pode. Só Ele pode. Eu gostaria de orar por você. Eu não vou fazer nenhum tipo de convite. Se você entende por apelo, por exemplo, eu não vou fazer. Porque eu acredito que a palavra de Deus já o fez. Já nos convidou a nos achegarmos à comissão da alegria, a comitiva do milagre e da transformação, e juntarmos-nos
àquele que pode devolver vida ao morto. Irmão, eu pergunto a você, se Jesus é aquele que pode devolver vida, será que Ele não pode livrar filhos das drogas, cônjuges? Será que Ele não pode trazer o amor de volta? Será que Ele não pode transformar casamentos? Será que Ele não pode trazer de volta a amizade? Será que Ele não pode mudar histórias? Se há um morto, Ele pode reviver? Quero convidar você a orar. Eu quero encerrar o culto nesta solenidade, neste silêncio solene, em que eu vou te dar o tempo que você julgar necessário para falar com Deus, para orar a Deus, para você mostrar a Ele o esquife da sua vida e os mortos que você tem carregado, e dizer: Senhor, toca, Senhor, toca onde eu não posso, toca onde só o Senhor pode, transforma, Senhor, a minha vida e a minha história. Quero convidar você a curvar a sua fronte, a fechar os seus olhos e com orações silenciosas, o tempo que você julgar necessário a falar com Deus, você pode ficar à vontade. Oremos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.